Bom, hoje a gente vai mergulhar num embate filosófico fascinante sobre o futuro da humanidade. Pensa só, de um lado, a gente tem aquela visão de um governo mundial unificado, sabe? Uma utopia de paz e cooperação. Do outro, uma corrente de pensamento que olha para essa mesmíssima ideia e enxerga a maior catástrofe política que se pode imaginar. Vamos entender essa colisão de futuros. A análise começa com uma visão bem otimista, essa aí descrita por George Dvorsky. É a ideia de um governo mundial democrático, que seria capaz de resolver crises gigantescas como proliferação nuclear, genocídios, mudanças climáticas, enfim, uma espécie de futuro pacífico e unificado que, para muita gente, soaria como o ideal, né? E faz sentido, né? Diante de desafios que ultrapassam qualquer fronteira, a ideia de uma governança única parece uma solução lógica, quase que inevitável, um futuro a ser alcançado. O problema é que essa aparente utopia esconde uma perspectiva radicalmente oposta. E é aqui que a narrativa dá uma virada brusca. O que para alguns é o sonho, para outros é o pior resultado político que poderia existir. Uma catástrofe que precisa ser evitada a todo custo. Porque, nessa visão, um governo único e global seria uma tirania da qual seria impossível escapar. A corrente de pensamento por trás dessa visão é conhecida como o Iluminismo Sombrio, ou NRX, e a crítica deles nos força a reavaliar completamente as nossas noções de progresso e de governo ideal. É muito importante corrigir o engano comum aqui. O NRX não chega propondo uma nova forma de governo. Pelo contrário, ele funciona mais como uma lente crítica, uma filosofia focada num único objetivo: impedir ativamente um resultado político bem específico. Tá, mas como essa crítica funciona na prática? Através de uma estratégia que a fonte descreve como a via negativa. É uma abordagem que inverte completamente a lógica da política tradicional. O ponto-chave é essa inversão de objetivo. Enquanto a política que a gente conhece busca construir um governo ideal, a via negativa foca exclusivamente em prevenir o pior governo possível. A meta não é construir algo novo, mas sim obstruir um caminho específico. Isso nos leva a uma definição de sucesso que é totalmente contraintuitiva. Para essa linha de pensamento, a vitória não é uma conquista, mas sim uma ausência. O sucesso é medido pelo que foi evitado, pelo futuro que deixou de acontecer. Essa filosofia reinterpreta o mundo de um jeito radical. Elementos que normalmente são vistos como problemas globais são, nessa ótica, enxergados como mecanismos de defesa essenciais. A fonte chama eles de obstáculos preciosos. A fragmentação política, as fronteiras, a diversidade cultural, ou seja, tudo o que impede uma unificação global tranquila, é visto não como uma falha, mas como um atrito valioso, uma barreira que protege contra aquele desfecho indesejado. E essa citação da fonte ilustra isso de um jeito brilhante. A imagem de uma torre de Babel em ruínas, que tradicionalmente é um símbolo de fracasso, de desunião, aqui é celebrada. Nessa perspectiva, a fragmentação e a complexidade são vistas como algo belo, até heróico. Mas a crítica não é só contra a ideia de um governo mundial, não. Ela mira em algo muito maior, um sistema que, segundo a fonte, caminha inevitavelmente nessa direção. O alvo final é o que é chamado de a catedral. A catedral é o termo usado para descrever o sistema interligado de universidades, mídia e governo que meio que molda o consenso social. A tese é que esse sistema, por sua própria natureza, caminha para um único ponto de equilíbrio: a unificação do planeta sob sua estrutura de poder. Ou seja, o governo mundial não é só uma possibilidade, é visto como o destino manifesto do sistema atual. A unificação do planeta seria a única maneira pela qual a catedral poderia garantir a própria sobrevivência e estabilidade a longo prazo. E aqui vem a conclusão lógica e radical dessa análise. Se o governo mundial é o destino inevitável do sistema atual, então impedir ativamente esse futuro não é apenas uma divergência política, é um ataque existencial à própria catedral. A questão final, então, resume a essência dessa filosofia. O que acontece quando o objetivo político não é construir uma nova torre, mas sim defender ativamente as ruínas? É uma visão de mundo que não busca construir, mas preservar a fragmentação, que não vê a unidade como um prêmio, mas a desunião como uma fortaleza.